história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, de olhar em teus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E assim também o verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele é, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele é, como Ele é. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Eu confesso que caiu um cisco no meu olho, viu, irmãos? A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é tremendo. Acho que o desejo do coração de todo crente é um dia poder estar face a face com o Senhor, contemplar o seu rosto, se possível tocar os seus cabelos, olhar profundamente nos olhos do Mestre, perceber um olhar de pai, um olhar paterno, um olhar daquele que deu a vida por nós, daquele que nos sustenta todas as manhãs, todos os momentos da nossa vida,
daquele que ao acordarmos, ao levantarmos, é o mesmo Deus que continua do nosso lado, nos sustentando, nos ajudando, sendo a nossa âncora, o nosso pilar. A palavra do Senhor, já dizia o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: assim dizia expressamente o Espírito: no final dos tempos muitos esfriariam, por obedecerem a ensinos de demônios, por obedecerem a espíritos enganadores. E o que a gente percebe, quanto mais vai passando o tempo, as pessoas têm se esfriado. As pessoas parecem que se esqueceram que aquele que prometeu que viria ainda vai cumprir a sua palavra, que ele vai voltar para buscar a sua igreja, o remanescente fiel do Senhor, o povo santo. Não falo da boca para fora, eu falo daqueles que são santos, daqueles que buscam viver uma vida de santidade diante do Senhor, obedecendo os seus estatutos, obedecendo os seus mandamentos, os seus decretos, aqueles que entendem que a palavra do Senhor, como diz no Salmo 19, é mais doce do que o mel e o que o destilar dos favos. Aqueles que entendem que essa palavra é para nós um alicerce, é o pão que nos alimenta, é o próprio Deus sendo manifesto através da sua palavra, é o grande maná de Deus para nós, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso próprio Deus abrindo a sua boca e falando com os teus filhos ainda hoje: ei, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra que diz que, ei, tudo passará, mas as minhas palavras permanecerão para a eternidade. Aquele que diz: ei, o mundo passa, as coisas do mundo passam, tudo é efêmero, tudo é passageiro, a sua casa vai ficar, o seu carro vai ficar, os seus bens vão ficar, tudo aquilo que você valoriza, os seus hobbies vulgares irão ficar. Por mais que você fale: eu tenho um hobby, eu gosto de pescar, eu gosto de pedalar, eu gosto de fazer tantas coisas, mas são hobbies, irão ficar. Não terá lugar para os seus hobbies na eternidade, não terá. É por isso que nós precisamos entender e nós precisamos buscar cada vez mais esse amor verdadeiro do Pai, essa certeza, essa convicção que só tem aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram em Cristo, aqueles que anelam em ver o seu Salvador, aqueles que contam os dias e as horas esperando que o noivo venha para buscar a sua igreja, uma igreja que não é perfeita, mas que é amada do Pai, uma igreja que está em processo de santificação, é uma igreja que o próprio Deus separou para si. No domingo passado eu estava meditando com os irmãos, pregando aqui, falando da superioridade do amor, e hoje eu quero pensar com os irmãos com base em 1 de João capítulo 2, versículos 15 até o verso 17, e quero convidar os amados que puderem, se coloquem de pé, enquanto você encontra no texto sagrado, para que possamos ler esses versículos. Todos acharam? Estava lendo um comentário do reverendo Hernando Dias Lopes acerca desse texto, e achei bem propício ministrar essa palavra à igreja nessa noite. Diz assim o texto sagrado: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és o autor e consumador da nossa fé, Tu és o bálsamo, Senhor Deus, que nos acalenta, que refrigera a nossa alma. Tu és aquele, ó Pai, que muitas vezes diz para nós: ei, levanta-te. Tu és o Deus que diz para nós: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus.
Tu és o Deus que diz: ei, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tu és o Deus que diz: eis que envergonhados e confundidos são todos aqueles que levantam contra ti, serão reduzidos a nada, coisa de nenhum valor. Tu és o Deus que diz: ei, eu não te abandono. Tu és o Deus que diz: ei, eu vou sempre estar com você, aonde você for eu irei, aonde pisares a planta do seu pé pisarei. Tu és o Deus que não nos abandona e que nos ama de tal forma, de tal maneira, que se entregou, que morreu por nós, que teve o seu nome cravado numa cruz, que se passou por maldito por mim e por todos aqueles que te amam. Tu és a Deus que foi açoitado, chicoteado, traspassado por nós, moído por nós. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas quantas vezes, Senhor, esquecemos disso? Quantas vezes não queremos nem lembrar daquilo que o Senhor passou? Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, a Tua doce presença, ministra aos nossos corações aqui nessa noite. Que seja tão somente a Tua voz, o Teu querer, a Tua graça seja manifestada deliberadamente aqui a cada um dos Teus filhos. Eu quero Te agradecer, ó Pai, pelo ministério de louvor da Tua igreja. Te agradecer, ó Pai, por esses servos que tem, ó Pai querido, buscado cada vez mais a Tua face, a Tua presença, que tem se colocado na brecha, para quando o Senhor passar, o Senhor, eles poderem contemplar o Senhor ali, e terem então as suas faces resplandecendo a glória do próprio Deus. Então, ó Deus, venha nos encher cada vez mais aqui nessa noite. Continue abençoando os Teus servos, levitas do Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo que se faz presente aqui nessa noite. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, e que Teu Santo Espírito possa ter livre acesso às nossas vidas. No doce e eterno nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Podeis assentar, amados. Não ameis o mundo. Nós não podemos amar o mundo. Nós não podemos viver segundo aquilo que o mundo muitas vezes nos convida a viver. Irmãos, o apóstolo João, todos nós sabemos quem era o apóstolo João, um daqueles que andavam com Jesus, caminhava com Jesus, era aquele então chamado de o apóstolo querido, aquele que amava o Senhor, estava sempre com o Senhor. E nós sabemos então que ele está escrevendo acerca do amor de Deus, de um amor eterno, de um amor substancial, de um amor então onde ele diz: ei, aqueles que me amam precisam amar então aos seus irmãos. Como ele diz aqui no verso 10 de 1 João, ele diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então ele diz: ei, aqueles que amam a Deus precisam amar o seu irmão. Onde ele diz também no versículo 5: aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, quem ama a Deus, ama a palavra do Senhor, vive segundo a palavra do Senhor, respeita os mandamentos de Deus, obedece os decretos de Deus, e ainda assim ama o seu próximo. Se você não ama a palavra, nem ama o teu irmão, não adianta ser mentiroso, porque de fato você não ama a Deus, você não serve a Deus. Aqueles que servem ao Senhor, que amam o Senhor, obedecem os seus estatutos e amam o seu irmão. Aquilo que você diz fora dessa palavra é falsidade, é hipocrisia. Não confere com aquilo que está na Escritura, porque a Escritura para nós é o nosso manual de regra de fé e prática. Aquilo que não está na Bíblia não serve para os crentes. Nós não devemos obedecer. Nós não vivemos da falácia do mundo, nós não vivemos de fruto da imaginação do mundo, mas nós vivemos daquilo que a lei diz, daquilo que a palavra diz, e a palavra para nós é a nossa referência. Eu não posso estar aqui e pregar outra coisa que não seja a palavra. Mas ele diz: ei, não ameis o mundo. É uma advertência. João está dizendo: ei, não se deve amar o mundo. Nós não podemos amar o mundo. E às vezes nós percebemos então que o amor e o ódio andam praticamente juntos. Não é assim? No Salmo 97, no versículo 10, nós sabemos que o salmista diz: ei, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Quem ama a Deus deve detestar o mal. O escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, no versículo 9, ele diz: ei, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem.
Ele está dizendo: ei, é preciso então entender que quando se trata do amor de Deus, eu não posso então ter um consenso com o amor do mundo. Não tem como andar a Deus, amar a Deus e continuar amando o mundo. Não tem como, não é possível. A Bíblia nos ensina que há uma diferença em relação a esses amores. Nós precisamos separar um do outro. É basicamente da seguinte forma: diz que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e levaram um grupo de crianças da primeira série a um hospital. E aí, depois de passearem pelo hospital, andarem por todos os lados, a enfermeira então faz uma pergunta. Alguém gostaria de perguntar algo, e uma criança fala assim: tia, por que vocês lavam tanto as mãos no hospital? Ela olha para ele e diz: ei, porque nós amamos a saúde, mas nós odiamos os micróbios, nós odiamos as bactérias. Nós sabemos então que aqui ela estava dizendo a uma referência: aqueles que amam a Cristo também precisam odiar o mundo. E quando se trata do mundo aqui, nós precisamos entender o que ele está dizendo em relação ao mundo. A primeira coisa que ele está dizendo aqui, ele não está dizendo por meio 3 motivos para os quais nós não devemos amar o mundo. 3 motivos eu quero dar para você. Primeiro, para que possamos entender que é por causa da incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor de Deus. Primeiro, você precisa entender que é incompatível o amor de Deus com o amor do mundo. E quando ele se trata de mundo aqui, nós precisamos entender que ele não está falando do mundo físico, porque a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 24, Deus fez o que? Ele diz, 17, 24: o Deus que fez o mundo e tudo quanto nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Ou seja, ele não está falando do mundo físico, porque Deus criou todas as coisas e tudo que Deus fez é bom. A segunda coisa que você precisa entender, ele não está falando dos filhos de Deus, porque nós sabemos que lá em João capítulo 3, versículo 16, todos nós conhecemos esse texto. Nós sabemos que ele morreu por quem? Por mim e por você. Ele morreu porque ele amou o mundo. O mundo aqui significa que ele amou eu e você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que não crê já está condenado, assim como diz a palavra no verso 17. Então esse mundo que ele está falando aqui não é o mundo físico, e também não é aqueles que são filhos de Deus. Esse mundo então que ele está falando são aqueles que ainda não fizeram um compromisso com o Senhor. O mundo que ele está se referindo aqui é o sistema mundano que nós vivemos hoje. É a grande Babilônia, falada em Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18. É o sistema que nós estamos vivendo. Aqueles que amam então aqueles governantes desonestos, se tratando então daqueles que não fazem lei para o bem da humanidade, nós precisamos desprezar esse mundo. Aqueles então que vivem na carnalidade, aqueles que vivem dos prazeres do mundo, nós sabemos que ele está se referindo a esses. Então ele vai dizer que não há uma compatibilidade. Por que não há? A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículo 20, faz questão de dizer que nós somos de onde? Nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria não é aqui. Nós precisamos entender isso, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos cidadãos aqui deste lugar, a nossa morada é com o Senhor. O escritor de Hebreus também no capítulo 13, no versículo 14, ele está falando de um tempo, de um mundo. Ei, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que? A nossa cidade futura. O nosso objetivo é a eternidade. O nosso objetivo é a mansão que está preparado para cada um de nós. Então há uma incompatibilidade, há um processo onde as pessoas muitas vezes falam: não, eu preciso ser amigo do mundo. E a palavra do Senhor em Tiago capítulo 4, versículo 4, ela é muito clara. O autor faz questão de descrever e começa assim: infiéis. Na minha versão ele traz assim: infiéis. Aqueles que se fazem amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus.
Nessa versão ele diz: ei, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E eu tenho certeza que ninguém quer ser inimigo de Deus, mas muitas vezes nós queremos fazer um consenso: não, eu amo a Deus, mas eu também preciso ser amigo do mundo. É impossível. Se você diz eu sou amigo do mundo, você já está dizendo: ei, eu sou inimigo de Deus. Eu não posso ser amigo. Nós sabemos então que no texto que lemos, 1 João 2,15, ele diz: ei, não ameis o mundo. A primeira coisa que o cidadão faz é: eu quero ser amigo do mundo. Não tem como. Não tem como ser amigo do mundo, viver nos prazeres da carne, viver segundo a concupiscência da carne ou a concupiscência dos olhos. A segunda coisa, depois da amizade, nós queremos o quê? Um relacionamento. E aí diz o quê? Não ameis o mundo. Ele está dizendo: não seja amigo, nem também ame o mundo. Nós não podemos, porque ele diz uma terceira coisa: que aqueles que amam o mundo, além de ser amigo do mundo, amam o mundo, eles podem se contaminar com o mundo. E Tiago capítulo 1, versículo 27, o texto sagrado faz questão de dizer que nós, a religião pura, imaculada, só no finalzinho, desce até o final, ele diz assim: e guardar-se da corrupção do mundo. Em algumas versões traz a palavra corrupção e na outras traz a versão contaminação. Livrai-vos de ser contaminados pelo mundo, porque o mundo contamina, é como um vírus. Nós sabemos muito bem o que é um vírus, e tudo começa assim aos poucos, e daqui a pouco você já está com o corpo debilitado, você já está fraco, daqui a pouco você já está frio, daqui a pouco você não quer mais vir para a igreja, daqui a pouco você não abre a Bíblia mais para orar, daqui a pouco você não lê mais a sua Bíblia, daqui a pouco você coloca ela na escrivaninha, abre ela no Salmo 91 e deixa ela guardada. Você faz da Bíblia amuleto. É por isso que ele está dizendo: ei, você não pode ser amigo do mundo, não pode amar o mundo, porque você vai se contaminar com o mundo. Nós não podemos. Além de tudo, nós sabemos que lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele ainda fala outra coisa: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Onde ele se refere então, para que busqueis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas suas vidas. É um sistema onde o mundo não se encaixa nos padrões de Deus, porque aqueles que são contaminados pelo mundo, eles também serão condenados com o mundo. Como assim? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, o apóstolo Paulo então, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqueles que então abraçam o mundo, no final das contas serão condenados com o mundo. E aí todos nós sabemos aonde serão lançados: no lago de fogo e enxofre. Então você precisa entender isso. É a primeira coisa que eu falei, por causa da incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor de Deus. Você não pode amar o mundo, você não pode viver segundo os padrões do mundo. Uma outra coisa que o texto diz é por causa dos resultados opostos entre o amor de Deus e o mundo. Há resultados opostos. Quais são? O verso 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele está dizendo aqui que há resultados diferentes. Ele fala então de três coisas que nós precisamos observar. Nós sabemos que muitas pessoas se referem, como ele diz aqui, porque não há no mundo a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? São os desejos da carne, principalmente o desejo sexual, a lascívia, a imoralidade. São coisas que a carne aflora. A carne deseja as coisas da carne. A Bíblia faz questão de dizer, o mesmo apóstolo Paulo em Gálatas 5, que há uma guerra entre o espírito e a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então ele está dizendo: ei, há um resultado diferente, porque os desejos da carne são tudo aquilo que contamina e mata o homem.
É interessante, o reverendo Augusto Nicodemos, ele faz questão de fazer um paralelo, porque às vezes nós achamos que o pecado em si é só o ato consumado. Não, o problema é que às vezes os desejos da carne floram de dentro de nós, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quando se trata da concupiscência da carne, nasce dentro de nós. Mas como assim? Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu nunca adulterei, eu nunca traí a minha esposa. Talvez você não adulterou fisicamente, mas mentalmente você praticou o ato sexual. Você diz: ei, eu nunca matei alguém, mas dentro da sua mente você odeia o seu irmão, você despreza o seu irmão, e se você pudesse, você mataria o seu irmão. Nós podemos perceber que o pecado está encravado dentro da carne. As pessoas não param para observar, mas o pecado está dentro. Nós sabemos então que no século XVI as pessoas iam então se retirar para o mosteiro, para um lugar para dizer: ei, não vou pecar, mas eles carregavam dentro de si essa natureza humana pecaminosa, falha. E a concupiscência da carne, nós sabemos que a carne quer prazer, a carne quer festa, a carne quer luxúria, a carne quer então o que nós chamamos da grande Babilônia. A carne quer viver os seus prazeres, a carne quer ir para o mundo e poder fazer aquilo que bem dá vontade, porque se trata da concupiscência, e concupiscência é desejo. Então ele está dizendo que há resultados opostos, há resultados diferentes. A primeira coisa que ele cita é a concupiscência da carne, a segunda coisa que ele cita é a concupiscência dos olhos. Quantas pessoas que atraem o pecado só no olhar? É você olhar e você desejar. Você olha para o belo, contempla o belo e quer o belo. Você olha para aquela mulher que passou e você desejou, você cobiçou. Nós sabemos que a Bíblia está repleta de exemplos assim. Davi caiu porque um dia olhou para Betseba, e quando ele olhou, ele desejou. Ele diz: ei, manda buscar aquela mulher. Nós sabemos então que aconteceu isso com Ló e Abraão. Ló então olha para as campinas de Moabe, falou: ei, não, olha que coisa linda, coisa maravilhosa, e diz: é isso que eu quero. Nós sabemos que Acã, lá em Josué, no capítulo 7 ao capítulo 8, ele desejou uma capa babilônica. Ele olhou para aquela capa, ele pegou o ouro, as moedas de ouro, de prata, porque ele olhou e desejou. Ele pega aquilo, enterra dentro da sua barraca, e Josué perde a guerra, Israel perde a guerra, porque ele desejou a concupiscência dos olhos. E quando ele desejou aquilo ali, o pecado foi sobre a sua família, e todos foram apedrejados. Foram então constituído um monte de pedra, até os seus animais foram mortos naquele dia. Toda a sua parentela foi morta naquele dia, por causa da concupiscência dos olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem trevas, tremendas trevas serão. Assim diz a palavra do Senhor. Os nossos olhos precisam ser luz, os nossos olhos precisam transparecer a beleza de Cristo. Mas todas as vezes que nós olhamos e desejamos as coisas, nós vamos perceber então que a concupiscência dos olhos está dentro de nós. E a Bíblia diz que é melhor você entrar no céu caolho do que ter os dois olhos e ir para o inferno. Mas às vezes não, às vezes eu digo: está bonito olhar, olha que coisa mais linda, e eu olho e observo e desejo aquilo. Só Deus sabe como eu começo a alimentar aquilo no meu coração. E às vezes as pessoas vão perdendo a sua essência. Às vezes ele não percebe por que vai se esfriando tanto, por que vai ficando tão morno, tão gelado. E daqui a pouco a Bíblia diz, Apocalipse 3,15, ou seja, quente ou frio, se fores morno, vomitar-te-ei. Ou você é gelo, ou você é fogo. Mas não serve ser morno, não serve ser meio termo. E ele está dizendo, é melhor entrar no céu caolho, meu irmão, do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Você precisa acordar para essa realidade. É uma dualidade, é uma briga. Não podemos amar o mundo, não podemos. E ele vai dizer, como diz no verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A soberba da vida trata então da luxúria, trata então do fanfarrão, como a palavra no grego se refere,
Trata então daqueles que são falsos, mentirosos, daqueles que são enganadores, daqueles que ficam dizendo ter coisas que não têm. São aquelas pessoas que iam para as reuniões comerciais daquela época e diziam: não, eu tenho 2 navios, não, eu tenho 3 casas, não, eu tenho tantos carros, e a luxúria invadia o seu coração. Ele que pintava ser uma coisa totalmente diferente daquilo que ele era. E quantas pessoas até hoje tentam fazer isso? Tentam mentir para si mesmas, dizendo que é uma coisa quando na realidade não é. Às vezes você diz: não, para mim pegar aquela gata eu preciso contar para ela que aquele carro é meu. Aluga um carro e diz: não, é meu. Soberba, vaidade. O pecado muitas vezes está entronizado dentro de você e você não observa aquilo que tem acontecido à sua volta. Por isso que o apóstolo João, ele é enfático em dizer: ei, há resultados diferentes. Aquilo que procede do mundo é isso. É tanto que lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, ele faz questão de dizer aqui no texto sagrado, onde ele diz: ei, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Aqui no capítulo 3, no versículo 1, ele faz questão de frisar: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Ou seja, o mundo desconhece a Cristo. O mundo não vive segundo a palavra de Cristo, porque o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento do povo. A mente está cauterizada, a mente já está toda morta, contaminada pelo vírus do pecado, pelo vírus, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba do mundo. E nós precisamos rever os nossos conceitos e valores. E uma terceira coisa que nós precisamos entender: você não deve amar o mundo por conta da transitoriedade do mundo, em contraste com a eternidade de Deus. Como assim? A própria palavra do Senhor no verso 17 diz: ei, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Então o mundo é transitório, o mundo é efêmero, o mundo é passageiro. Todos nós sabemos que as coisas, quando nós morremos, ficam aqui. Alguém pergunta para um bilionário, ou para alguém que sepultou um bilionário, e pergunta: ei, quanto ele deixou de dinheiro? E alguém vai dizer: ele não levou um tostão. A questão: nós não levamos nada. O mundo passa, todas as coisas passam. O mundo é efêmero, o mundo é passageiro. Você precisa estar convicto disso. Os seus hobbies vão passar. Aquilo que você tem hoje, que talvez você perde tanto tempo, até mesmo se esquece das coisas de Deus, porque você dedica tanto tempo, um dia vai passar. Um dia as coisas que você tanto ama será dada aos outros de qualquer jeito. Aquilo que você nem emprestava, alguém vai dizer: toma, leva e não me traz mais de volta, para mim não lembrar de fulano, porque ele já foi. Não pense que isso vai acontecer, porque pode acontecer. Às vezes as pessoas vão olhar para as coisas e trazem lembrança. Ele não quer e diz: toma, leva, vai, some com isso. Alguém faz questão de dizer que o seu cachorro que te amava, amanhã ele vai amar o outro dono. O seu totó, o seu bichinho de estimação, seja qual o nome que você dê para ele, ele abanava o rabo só para você. Agora qualquer um que chega, totó, 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 agora tem um outro dono. Nada fica, nada permanece. O mundo é passageiro. A concupiscência passa, é passageiro. Às vezes você está aqui, mas nós sabemos que nós temos pouco tempo. Nosso tempo é curto. Salmo 90 faz questão de frisar isso. Nosso tempo é curto. Hebreus capítulo 9, 27 diz que a nossa vida é única. É única. Então ele está dizendo: ei, tem uma coisa diferente que acontece. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus é eterno. Aquele que faz a vontade de Deus não morre jamais. Aquele que faz a vontade de Deus vive a eternidade com o Pai.
É isso que nós precisamos entender. Há uma transitoriedade aqui, há um contraste entre as coisas do mundo e as coisas eternas. O mundo passa, assim como a sua concupiscência, os seus desejos passarão. Aqueles que falam, não, a única coisa boa que tem é isso, de repente vem a idade, você não tem mais nada, não tem mais força, não tem mais vigor, o prazer já não é mais como era. E aí, o que vai acontecer da sua vida? Por isso que o próprio Cristo faz questão de frisar, e faz questão de dizer àqueles que têm tudo, são ricos, diz: louco, o que tens preparado? Para quem será? E a tua alma? Se te pedirem a tua alma hoje, o que tens preparado? Nós precisamos olhar para o cenário atual, nós precisamos olhar para o momento que nós estamos vivendo, e precisamos observar a nossa vida, se de fato nós temos amado a Deus, ou se nós temos amado ao mundo. Nós poderemos saber com base nas nossas agendas, o que é mais importante para você, o que está no topo da sua agenda, o que você dedica mais tempo todos os dias, é nas coisas do mundo ou nas coisas espirituais? Mas a Bíblia faz questão de dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Como nós falamos aqui, não seja amigo do mundo, Tiago 4,4. Não ame o mundo, 1 João 2,15. Nós sabemos então que ele faz questão de frisar: não se contamine com o mundo, Tiago 1,27. Ei, você precisa entender que aqueles que fazem isso serão então condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Não ame o mundo, não vale a pena amar o mundo, não vale a pena viver segundo os preceitos e os valores do mundo.